Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informações do mercado da bola do nosso Palmeiras. Acabou a novela, até que enfim acabou a novela desse negócio do Nino, que o torcedor do Palmeiras está de saco cheio de ouvir. Vamos ver quais são as últimas informações que o Facicani tem sobre o Nino. Tem mais informação sobre outras possíveis chegadas do Palmeiras, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Bom, Vic, não temos Nino para a próxima terça-feira. Acabou, não tem novela. O que o Palmeiras fez, ele flertou agora com o Zenit nas últimas horas em subir a proposta em cerca aí de mais 1 milhão de euros, podendo chegar a 13 milhões, os tais 15 não foram atingidos. E a própria Leila Pereira foi convencida pela atual diretoria de futebol dela, né? Vide Anderson Barros e seus pares, e também o próprio Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras a não remanejar valores para fazer um aporte maior e trocar a história do Nino nesse momento, porque a negociação podia ser mais acessível depois da Copa do Mundo, quando o Zenit quiser flexibilizá-la. Então, o Palmeiras entende que ele garantindo e encaminhando, tá? O que aconteceu? O Palmeiras precisa nesse momento encaminhar algumas saídas para depois da Copa do Mundo e, de novo, como eu falei para vocês, o tanque tá vazio. O tanque tá vazio? Então por que insistiu tanto no Nino? Quanto tempo o Palmeiras insistindo nesse jogador sem ter um plano bem, galera? Tem tanto zagueiro no mercado, até mais barato. Por que o Palmeiras insistiu tanto no Nino então? Não entendi. O tanque para investir em contratações está vazio, o que não tem nada a ver com o macro do clube, tá? Não caia em falácias de gente maldosa que não sabe e não entende aquilo que a gente tem explicado desde o começo do ano, tá bom? Então uma coisa é budget, o que sobra para investir no futebol. Outra coisa é contas a pagar, clube, dívida, etc. Isso aí tá equalizado. Isso é uma coisa, dinheiro do futebol, salário, Palmeiras não vai... Esqueçam. Não tá nem neste planeta uma chance do Palmeiras entrar numa situação de, olha, esse mês vai atrasar salário. Não é isso. A questão toda é, o que o Palmeiras arrecada e tem de grana é para departamento de futebol e suas contas a pagar, lindas, maravilhosas, bonitinhas. Outra coisa é aportes para investimentos maiores no futebol. Aí, o ano passado, o Palmeiras meteu o pé no acelerador. Esse ano teve que remanejar contas, por isso que sai Veiga, o Everton, e vende Facundo, aí pega valor de um de outro para comprar um John Arias por 25, para ter contratado, como foi o Marlon Freitas na virada do ano, por 5 milhões, e o aporte no Bruno Fux, enfim, essas coisas aradas todas, tá? Então agora, pro meio do ano, o Palmeiras precisa de novo redesenhar esse planejamento financeiro. O que vai acontecer? O que eu falei pra vocês. O Flaco e o Alan estão na linha de frente para vendas depois da Copa. Dificilmente o Palmeiras vai seguir com esses caras. E o Palmeiras colocou que, além de precisar de 200 milhões obrigatórios para bater a meta anual, que isso é obrigatório, o Palmeiras tem que vender 200 milhões de reais. O Palmeiras quer dobrar ou quase triplicar esse valor para poder reinvestir, como foi no ano passado, em grandes negociações para depois da Copa. Então isso agora não foi possível, porque o Palmeiras não ia vender nenhum Flaco, muito menos o Alan agora. Então o que ele faz? Segura, tenta... Mas após a Copa pode ter certeza que até o Vitor Roque vai receber grandes propostas. Eu acho difícil o Flaco Lopes ficar. Com certeza o Alan vai ser o primeiro que o Palmeiras vai negociar dessa lista aí de jogadores, de possíveis saídas do Palmeiras, mas eu acho que o alvo principal aí do futebol europeu, os alvos principais, melhor dizendo, seriam o Flaco Lopes e o Vitor Roque, mas o Tigrinho não sai dessa vez do Palmeiras não. O Tigrinho vai ficar mais um bom tempo no Palmeiras, mas o Flaco Lopes eu acho que tá na hora do Palmeiras negociar. Colocar cada um numa média de valorização de cerca de 35, 40 milhões, que é o mínimo que o Palmeiras espera receber por cada um deles para ganhar uma grana, sem contar outras possibilidades. Hoje saiu na Rádio Marca da Espanha, do Jornal Marca, que o GI, pasmem, o GI, com todo esse futebol brilhante, que lembra o Carlos Alberto Torres numa distância daqui até a galáxia de Andrômeda, em nível de futebol,
O Gia interessa ao Atlético de Madrid, como já interessou antes da vinda dele ao Palmeiras, quando estava ainda no São Lourenço. Então, é mais um cara que pode entrar numa negociação e ser um plus para o Palmeiras ter valores para o meio do ano. E o que isso significa? Significa que o Palmeiras agora vai ter uma guerra fria dificílima com o Fluminense para a contratação do Nino. Falando sobre o Giai, é impressionante o Giai. Me desculpa, muitos podem discordar de mim, mas para mim o Giai é um bagre. E tem time grande europeu interessado nesse bagre, então o Palmeiras tem que aproveitar e vender bem esse bagre. Porque é impressionante, o cara não joga nada com a camisa do Palmeiras e o Atlético de Madrid está muito interessado em levar o Giai. Se for preciso, leva até no aeroporto. O Fluminense tem acerto, o staff do Nino, a diretoria do Fluminense tem acerto com ele e também um acerto, digamos assim, teórico com o Zenit de que, ó, a gente não vai encher o saco de vocês agora, a gente sabe que o jogador quer voltar para casa, então depois da Copa do Mundo, quando terminar o campeonato, podemos trocar ideia? O Zenit falou, beleza. O Palmeiras é quem estava agora enchendo o saco dos russos. Da mesma forma que o Palmeiras viu a proposta do Fluminense e melhorou. Então o staff do Nino fez assim, olha, proposta é boa, eu tô aqui, tô olhando pra vocês, então é o seguinte, quem resolver com o Zenit a gente acerta. Então é uma nova guerra fria que vai ser travada, porque o Fluminense tem uma prerrogativa contratual de, a depender do valor, como foi o do Arias, ele poder executar a compra do jogador. Então, por isso que o Palmeiras e a Leila aceleraram isso até onde deu nesta semana, não conseguiu, e porque o Zenit não fez a liberação devido ao final do Campeonato Russo. Então, zagueiro e o Nino é a prioridade, repito, com este asterisco importante do Fluminense. Palmeiras vai ter que brigar obrigatoriamente com o Fluminense para a contratação do jogador, é o plano primeiro para depois da Copa. Segundo, o primeiro nome para camisa 5 que o Palmeiras... Plano B. O Palmeiras tinha que ter um plano B em relação ao Nino, porque eu acho que dessa vez o Palmeiras não... O Fluminense vai se dar bem nessa história. Eu acho que o Fluminense vai contratar o Nino após a Copa do Mundo. Tudo bem que os valores, né? Se o Fluminense oferecer mais grana que o Palmeiras... Que esse leilão, galera, pelo amor de Deus, se eu fosse o Palmeiras já tinha desistido desse jogador e ia atrás de outro nome no mercado, porque no mercado tem vários jogadores, vários zagueiros bons de bola que o Palmeiras poderia trazer, né? Tem em mente é o do Fabinho. O contrato vai acabar com o Al Ittihad e o Palmeiras já tem uma informação de que ele não deve renovar com o Al Ittihad. Então, se não renovar com o Al Ittihad, tem dois cenários. Primeiro, ele continuar numa equipe do futebol árabe, se bem que ele, Fabinho e família não querem mais continuar por lá, a não ser que opções melhores acabem o convencendo. Isso é o que eu soube. Eles têm uma prioridade, a primeira, voltar à Europa, para jogar numa equipe de um padrão bacana, até porque ele deve ser convocado para a Copa do Mundo, ou está perto de, e com isso se valorizar para voltar para a Europa. E se não der para jogar nesse nível Europa A, ou um B+, digamos assim, poder olhar com carinho para voltar ao Brasil. E aí sim, o Palmeiras deixou bem claro pro staff dele, olha, então beleza, já que ele tem a receber os valores, etc e tal, vamos continuar essa conversa depois da Copa do Mundo. Então, tudo bem, o Fabinho é um grande jogador, sem palavras. O Fabinho, com certeza, se viesse para o Palmeiras, o Palmeiras ficar muito mais qualificado, seria um camisa 5 ideal para o Verdão, mas eu preferiria o Danilo. É mais difícil, mas o Danilo, galera, todo mundo sabe como o Danilo joga, é mais novo do que o Fabinho. E outra coisa, o Danilo é cria da base, mas vai ser difícil o Botafogo liberar o Danilo para o Palmeiras. Esse é o primeiro grande nome, tá? De camisa 5 que o Palmeiras tem. O Danilo é só se tiver uma tragédia do Botafogo entrar de novo num parafuso financeiro, obrigatoriamente tiver que vender jogador e não der certo com o Fabinho, aí pode aparecer. Mas o nome é do Fabinho, tá? Que o Palmeiras trabalha e que não desistiu. Ok? Então Nino, Fabinho, dois nomes que estão nesse radar. Terceira possibilidade que eu falei.
Se o Palmeiras vender o Flaco Lopes, vai contratar um jogador para essa posição. Tem que contratar, né? O primeiro nome que o Palmeiras vai tentar, repito, se o Arsenal não quiser continuar com esse jogador para o último ano de contrato, se o Arsenal abrir mão dele no último ano de contrato e o colocar como negociável, é o do Gabriel Jesus. Repito, o Palmeiras não vai fazer movimento para tirar o Gabriel Jesus do Arsenal, primeiro, sem vender um dos atacantes, e segundo, sem ter o tal do sinal verde. Ponto. Nossa, o Gabriel Jesus seria espetacular. Outra cria da base. Já pensou Gabriel Jesus no Palmeiras de volta? Gabriel Jesus ali junto com o Vitor Roque. Se o Palmeiras vender o Flaco Lopes, que com certeza isso vai acontecer, eu acho que o Gabriel Jesus seria o substituto ideal no lugar do Flaco Lopes. Eu gostaria de ver Danilo junto com o Gabriel Jesus no Palmeiras. Mas também, se vier o Fabinho, não será nada mal, porque é um grande jogador o Fabinho. No momento que o Arsenal falar, o staff do Gabriel entrar em contato com o Palmeiras, ele não vai continuar lá, o Palmeiras vai conversar com ele para tentar pela terceira vez repatriá-lo. Tudo isso se essas condições elas se apresentarem. A do Flaco Lopes é quase certo. Agora tem que ver o lado do Gabriel com o Arsenal. Se o Arsenal vai querer continuar com ele pro último ano de contrato e aí tentar renovar, sei lá, ou então se o Arsenal vai, a gente quer remodelar, vamos liberar o jogador, aí o Palmeiras pode tentar uma abordagem, tá? Quarta possibilidade. Saindo o Giai, vai atrás de um lateral direito. Que tomara que seja assertivo no mercado. Né? Lateral direito, eu sugeria, já falei várias vezes, o Martirena. Para mim o Martirena seria um ótimo lateral para o Palmeiras. Tudo bem que joga no futebol argentino, acho que o Martirena seria o substituto ideal no lugar do Giai. Saindo o Giai, vai atrás de um lateral direito. Então, a partir de agora é o seguinte, Palmeiras vai buscar as prioridades de camisa 5 e zagueiro pós-Copa e substituir na mesma moeda com as saídas que o Palmeiras tiver de jogadores dentro do elenco. Então, por exemplo, vendeu o Alan, mas o Palmeiras já tem o John Arias e tal. O Flaco Lopes é uma saída iminente que o Palmeiras busca. A do Alan já está reposta. Então o Alan é um cara a sair futuramente. O Flaco Lopes, se sair, tem a possibilidade, como eu falei, a obrigatoriedade de reposição. Mais o camisa 5 e mais o zagueiro. Por quê? Porque o mercado vai reacender na Europa, obviamente pós-Copa do Mundo. As equipes vão estar naquela fase de reconstrução e remontagem de elenco. Então, naturalmente, os melhores reforços podem ficar à disposição, Vicky. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, né? Se quiser ler o superchat do Daniel, depois você dá a opinião. Abel é expulso no fim do jogo. Irresponsável. Até que ponto o Palmeiras seguirá acadelado e subserviente? Como que é? Acadelado? E o Abel, né, outra vez conseguiu ser expulso, mas pelo que eu vi lá, o Abel não merecia, não. Foi injusta a expulsão contra o nosso treinador, que é muito perseguido. O Abel é perseguido pela arbitragem brasileira, né? Essa é a verdade. Dá a impressão que os árbitros, a maioria, não gostam e não vão com a cara do nosso treinador, galera. Ao senhor Abel Ferreira, merece uma multa. Daniel, eu falei ontem, aliás, que eu achei que pesaram a mão com o Abel nesse ponto. No vídeo, eu achei que era até uma ironia do Palmeiras falar dos aplausos do Abel ao Murilo, né? Que eles falam na nota. Mas tem um vídeo. E o vídeo dá a entender isso mesmo. Então, assim, o Abel também é uma carta marcada. E eu concordo por ser uma carta marcada, o próprio Abel tem que se policiar muitas vezes. Mas ali não é que eu esteja extremamente em defesa ao Abel. Mas eu acho que pesaram um pouquinho a mão nessa expulsão aí. Então, não, concordo perfeitamente. Aliás, né? Respeito totalmente aí a questão da opinião, mas que pra muitos eu sou a Belete, aí vocês pensam, mas é que nesse ponto em específico, eu acho assim que pesaram a mão com o Abel. Voltando agora no assunto rapidinho sobre Giai e Atlético de Madrid. Muita gente falou, nossa, o Giai, que loucura. O Giai é o novo Cafu que jogava no Milan, hein? Novo, pelo amor de Deus. Um bag desse time
grande da Europa interessado, o Palmeiras não pode perder, não pode dar mole não nesse negócio e tem que negociar o Giai, aproveitar o embalo e vender logo, porque é um lateral muito fraco. De fato, para mim o Giai tem muitas limitações, sou muito crítica ao Giai, principalmente um lateral que não tem uma assistência, eu acho vergonhoso, mas é inegável que tem um perfil todo defensivo, e sabemos que Simeone no Atlético de Madrid tem esse estilo de jogo, gosta desse estilo de jogo, então acho que talvez seja esse o apreço pelo lateral direito do Palmeiras, né, conterrâneo também, então não sei, pode ser isso. E o outro ponto que eu queria fazer o destaque é do mercado da bola do Palmeiras, que gastou toda a sua energia no Nino, não teve um plano B, então realmente está aí... Foi o que eu falei, galera. Palmeiras, né, foi pra cima do Nino, insistindo nesse jogador há muito tempo e não teve nenhum plano B. Agora o Palmeiras vai ter que jogar aí o futebol, vai ter que jogar o Campeonato Paulista. Dia 3 não vai apresentar o Nino, que o Palmeiras tanto queria, vai ter que continuar aí jogando com o que tem. Vai ter que continuar com o Murilo, com o Gomes. Esperamos que eles consigam demonstrar um grande futebol, principalmente agora nessa reta final do Campeonato Paulista. E o Nino não veio. No aguardo pro meio da temporada. Vale lembrar, tá? A gente teve aí no começo da temporada passada uma novela muito semelhante que foi entre Palmeiras e Andréas. A novela terminou com um final feliz. O Andréas chegou no meio do ano por mais da metade do valor. Aliás, né, pela metade do valor, menos que a metade do valor que havia sido feito a proposta inicialmente. Isso eu acho muito difícil acontecer contra o Nino. Mas aí, então, se o Palmeiras desiste do Nino, por agora, por toda essa questão aí que teve da dificuldade da negociação, espera-se que no meio do ano tenha outras opções. Olha só, o Palmeiras vai ter de março... Descobriram que tem mais zagueiro. ...a julho, para descobrir um mercado da bola com outras opções na linha defensiva. Não existe outro zagueiro, só tem o Nino. É impressionante o Palmeiras insistir tanto no nome só, sendo que tem vários zagueiros bons no mercado da bola. O próprio Barbosa, que eu já falei várias vezes, o Alexander Barbosa do Botafogo já poderia ter feito uma proposta já em dezembro do ano passado. O Palmeiras poderia ter feito uma proposta para tentar tirar ele do Botafogo. Então assim como também, tá? Existe um outro mundo além do Fabinho, que eu acho que seria uma grande contratação, mas não tem como se limitar a apenas um. Tá? Parece aquele cara que fica sonhando com a mesma mulher a vida toda. Não casa, não vive, não tem família e morre sozinho, mas só queria aquela lá que não quis dar bola pra ele. Então, não. Por favor, Palmeiras, pensa um pouco mais amplo no mercado. Pô, o time só faltam pequenas peças. E com a saída do Giai, espero também que seja mais assertivo no mercado financeiro. Aliás, né, no mercado da bola. E que quem sabe ali, ó, passa ali no Rio de Janeiro, que é bem do lado, pô, meia horinha de avião, e tenta conversar ali no Vasco, que já tem uma familiaridade com a presidente do Palmeiras, e tenta contratar o PH. Enfim, PH que inclusive está sendo xingado pela torcida do Vasco, né? Aí... Que virou chinelo, que ficou mascarado porque foi pra seleção, etc. Abel e comissão técnica têm que continuar a pressionar porque a agressão do Pulgar em cima do Fux na Libertadores foi Lá veio marretada do Facicani pra cima do Abel. O Abel que conseguiu, como eu falei, conseguiu ser expulso no último jogo. Espero que nesse jogo contra o São Paulo aí, nas semifinais do Campeonato Paulista, o Abel esteja mais controlado, porque a arbitragem gosta muito, adoram expulsar o Abel. Fruto de pressão deles. Não entendi. Como assim? Fruto de pressão deles. Aliás, foi o contrário, Marcos. O Abel e a comissão técnica do Palmeiras... Não, ele quis dizer assim, que o Flamengo fez muita pressão naquela época, e é verdade, lembra? Não, sim. Na mão grande não. Claro, mas aí, Marcos... No grito não, foi a campanha que eles fizeram. Mas, Marcos, o problema é o seguinte, eles pressionam errado e com quem não se tem que pressionar. Pô, você vai xingar a bandeirinha, a mocinha coitada, porque, puta, ela inverteu um lateral sem querer ali, tá bom, errou um lateral, às vezes um escanteio. A pressão que tinha que ter sido feita de gente grande era o seguinte, na final da Libertadores, vamos sair de campo enquanto essa porra desse VAR não chamar o lance. Isso era pressão grande. Isso é a pressão que a gente esperava que o Abel fizesse. Eu vou invade o campo, vai falar com qualquer coisa.
para o jogo. Que aquilo ali era pra parar o jogo. Aquilo ali não era pra, não, era pra parar o jogo ali. Pressionar juiz depois que acabou, Palmeiras e não sei quem, Palmeiras e Fluminense. Isso é fácil. Isso é até minha mãe faz esse tipo de pressão. Eu quero ver fazer pressão na hora que tem que fazer, por exemplo, o pênalti no Maracanã. Todo mundo viu o escândalo daquilo, para o jogo. Invade o campo, faz qualquer coisa. Aí sim você vai jogar a pressão pro lado dos caras. Agora, ficar fazendo pressão em cima de jogo inútil com quem não tem que se fazer, isso aí não muda nada. É pra fazer pressão com o Flamengo? Então vai fazer no jogo contra o Flamengo. Pressão, o Flamengo está passando agora, hein? Cadê o time? O time da mídia aí, o Bayern de Munique, das Américas. O Real Madrid está esperando eles até agora. Vocês não eram uns bambambam? Ficaram só no cheiro. Só no cheirinho. Já é o segundo vice-campeonato da equipe da mulambada. Eu ri muito, galera. Eu dei muitas gargalhadas porque é muito ver a equipe do cheiro voltar a ser o que eram antes. A equipe do cheirinho ficaram no cheiro outra vez. A arbitragem tentou dar uma mãozinha para eles, como fizeram contra o Palmeiras várias vezes, mas dessa vez não deu. Ficaram só no cheirinho. Então, para o torcedor palmeirense, se o Palmeiras vencer o São Paulo e se conquistar esse campeonato paulista, pode ter certeza que o time do cheirinho vai ficar com muita dor de cotovelo. Vai sair de campo, qualquer coisa. Você cria que zumba que for. Aí sim a pressão de gente grande. Porque enquanto isso não for feito, é chilique desnecessário. Entendeu? É isso que eu penso, Marcos. Ou, por exemplo, como ele fez naquela final de Supercopa. Bicando o microfone, dando um baita espetáculo. Chama atenção no jogo contra o Flamengo. Contra os outros, em jogo que não vale nada, ou então em lances que não vão mudar o dólar, é gastar energia à toa. O Abel gasta energia à toa. E na hora que ele tem que impor toda a velocidade, toda a força da energia dele, ele fica mudo. Que na final da Libertadores ele ficou quietinho. Né? Ficou quietinho num lance que era escandaloso pro cara parar, ajoelha no campo, faz qualquer coisa. Pressiona pra expulsar o cara. Entendeu? Os caras têm que ter mais malícia ali no Palmeiras também. Eu fiquei indignado com as atitudes que o nosso treinador teve em alguns jogos aí. Porque o Palmeiras, quando joga contra a equipe do cheiro aí, sempre o Palmeiras é prejudicado. Mas dessa vez não adiantou a mulambada. Ficaram com o vice-campeonato contra a equipe do Lanús. Parabéns ao Lanús, que nos deu muita alegria nessa semana. Então o cheirinho ficou só no cheiro, que continue ficando só no cheiro, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!